Meu nome é Joaquim, tenho 39 anos. Moro no Amazonas, em Jutaí, uma cidadezinha que fica a 750 quilômetros de Manaus. Aqui tem pouco mais de 30 mil habitantes. Quase todos se conhecem. Somos cercados por mata amazônica e uma das práticas mais comuns é a caça. Eu faço parte de uma família de caçadores. Apesar de algumas coisas terem mudado com o passar dos anos, aqui ainda conservamos alguns costumes antigos. Ou seja, eu não caço só para comer. Eu também troco por algumas mercadorias. Todos os sábados tem uma feira na praça da minha cidade que levo minhas caças. Muitos se reúnem para fazer negócios, fazer trocas e compartilhar algumas lendas e histórias. A Mata Amazônica com certeza deve ser o lugar onde mais existem esses tipos de coisas. Seu Antônio, um dos caçadores mais respeitados da região, sempre estava por ali na feira e era um dos que mais traziam relatos. Ele era como se fosse um ancião e sempre tinha jeito e manhas para que a geração mais nova, sempre ouvisse seus alertas. Com certeza, seu Antônio foi um dos responsáveis por eu estar vivo hoje em dia e poder contar o que vivi. Eu sou o irmão mais velho de outros dois, que têm 35 e 31 anos. Aqui existe uma lenda de uma criatura que vive nas matas e pode tanto te dar sorte na caça, como também pode te atrapalhar, fazendo você não pegar nada durante a noite. E foi com essa criatura que eu me apavorei. Nunca tinha vivido momentos de tanto desespero na minha vida. Mas antes vou contar um pouco como tudo aconteceu. Meu avô e meu pai sempre me contaram histórias de todo tipo, e eu desde pequeno sempre ouvia atento às experiências deles. Teve até caso de caçadores que entraram na mata e nunca mais saíram, porque, segundo a lenda, esse espírito podia fazer você se perder e nunca mais achar o caminho de casa. Tudo começou quando, na correria do dia a dia, eu esqueci de levar o fumo em uma das noites que saí para caçar. Nessa noite, eu andei por mais de 4 horas e não ouvi nem meus cachorros ataiaram nada durante a noite toda. Estranho, porque nem sempre eu conseguia caçar bem, mas pelo menos alguma coisa eu pegava, ou os cachorros sentiam algum faro. Essa tinha sido a primeira vez que eu esqueci. Eu só achei que fosse coincidência, mas na segunda vez eu vi tudo que haviam me contado era verdade. E eu descobri da pior maneira possível. A lenda dizia que todos os dias que a gente fosse caçar, era para levar um pacote de fumo e deixar em um determinado canto. Toda vez eu deixava lá, e algum tempo depois sumia, ou seja, quando eu voltava para ir embora e passava de novo pelo local, o fumo não estava mais lá. Por algumas vezes eu até cheguei a achar que alguém iria pegar o fumo para uso próprio. Outro caçador, por exemplo. Mesmo tendo pensado isso, sempre respeitei. Eu costumo caçar à noite. É o horário que a maioria dos bichos saem para comer, beber água. Eu saio com 2 cachorros, o Braddock e o Pluto. Meus cachorros estão comigo há mais de 5 anos. Em um dia normal de caça, eu infelizmente esqueci outra vez. Eu ainda não sabia, mas aquela noite nunca mais sairia da minha cabeça. Quando eu lembrei, já estava muito perto e resolvi não voltar. Me embrenhei na mata, passei pelo local determinado e não deixei nada. Eu tenho que lembrar a vocês que eu faço isso desde a infância, tanto com meu avô e com meu pai. Logo no começo, os cachorros não farejaram nada, e muito menos eu ouvi algum barulho. Já estava pensando que seria outra noite parada e sem caça, quando de repente
Braddock e Pluto não paravam de latir. Pensei logo, tá vendo? Era só lenda, os cachorros já acharam uma caça. Eu corri quase 1 hora mata adentro e nada de achar rastro desse bicho. Tanto eu como os cachorros estávamos ficando cansados. Os bichos não paravam de perseguir algo que nunca achavam. Parecia que a caça estava invisível e agora as coisas iriam ficar mais feias. O primeiro a sumir foi o Pluto na escuridão. Ele só parou de latir e naquele momento eu vi, além de estar lascado, estava no meio do mato, cansado e sendo atacado por algo que eu nem sabia o que era. Ainda nas sombras, aquela criatura que se aproximou, que eu nem vi, parecia humano. Se movia rapidamente entre as árvores, não tinha rosto e não parava de sorrir. Era uma risada perversa que me dava um medo impossível de descrever. Era só eu e Braddock em meio àquela mata. O bicho parecia se divertir com meu desespero. Aquela criatura se aproximava cada vez mais e começou a me agredir como uma espécie de cipó. Todos os golpes eram dados nas minhas pernas, que só depois fui ver que me machucou muito, e naquela hora, com o sangue quente, nem percebi. Eu corria sem olhar para trás. Por diversas vezes eu quase caí, mas graças a Deus consegui me equilibrar. Em meio àquele pânico, em certo momento, foi o Braddock que parou de latir. Já estava dando como certo meu fim, quando o bicho falou: "Me dê do que fumar." Já sem esperança eu disse: "Amanhã eu trago seu fumo, amanhã eu trago." E como um passe de mágica, aquela coisa sumiu como fumaça. Nem sinal mais daquele ser. Eu demorei um pouco de tempo até entender toda aquela situação. Eu nunca havia sentido tanto medo na vida. Só depois de 5 minutos em alerta e em estado de pânico, eu percebi que as minhas pernas estavam todas lapeadas. Eu apanhei muito e nem tinha me dado conta. Perdi meus melhores cachorros e ainda estava longe de casa. Parecia que o pior já tinha passado, mas até eu sair daquela mata, aquele bicho ainda iria brincar muito comigo. Por lá em cima das árvores, ele sorria bem alto e perguntava se eu ainda queria os meus cachorros. O bicho não só me assombrava, como me fazia sentir pânico. Eu estava em desespero. Depois de não sei quanto tempo, eu estava, enfim, saindo da mata. E como um último aviso, aquele bicho disse: "Nunca mais esqueça do meu fumo. Essa vai ser sua última chance." Na volta para casa, todo dolorido e em desespero, eu vim pensando como eu pude esquecer pela segunda vez a oferenda daquele ser. Eu tive que sofrer na pele para poder aprender. Enfim, em casa, pude tratar dos meus ferimentos e resolvi não contar para ninguém. Hoje é a primeira vez que falo sobre isso depois do ocorrido. Demorei umas 3 semanas para me curar completamente. Hoje, com a Aurora e a Bolinha, meus 2 cachorros novos, nunca mais deixei de levar o fumo nas minhas noites de caça. Mesmo passando por tudo isso, eu não tenho outra escolha. É minha paixão caçar. É a única coisa que sei fazer, só que hoje eu tomo muito mais cuidado. Desde que eu voltei a caçar e respeitar as coisas da selva, voltei a ter sucesso e sempre que caço, volto satisfeito. Mas eu sei, só vou conseguir caçar se a criatura deixar.